o que eu geralmente falo de diferença entre investigação e inteligência, por exemplo, é que a investigação é algo executivo, né? E para ser verdade, eu tenho que conseguir comprovar aquilo de alguma maneira, né? Ou seja, investigação é a possibilidade de comprovar algo, autoria e materialidade. Já a inteligência tem um caráter consultivo. O analista, se eu sou analista, você é outro analista, você pode, através de mesmos parâmetros, chegar a processos de convicção um pouco diferentes. Então, o resultado do trabalho vai depender da convicção do analista. Por isso que a gente diz, verdade na investigação criminal é aquilo que eu consigo comprovar. Verdade na atividade de inteligência é aquilo que eu tenho convicção, né? Aquilo que eu tenho convicção de que aconteceu. E por isso eu posso utilizar dados que eu eventualmente não consigo comprovar, não conseguiria comprovar pelos meios que eu tenho num processo de investigação criminal. Eu teria que agregar outros meios, como uma quebra de dados telemáticos, uma quebra de sigilo, fiscal, telemático, telefônico, ou seja, eu teria que ter outros meios para esse processo comprovacional, né? Continuar podcast desvendando segredos no ciberespaço com um toque mineiro, porque a informação é um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Ocinte aqui da SOC Brasil. Hoje temos uma ilustre presença do delegado Emerson Entity. Poderia se apresentar para a gente, por favor, Emerson? Davidson, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul há mais de 25 anos. Fui policial rodoviário federal antes, tenho praticamente 30 anos de atividade policial, formado em Direito, mestre e doutor em Direito. É um entusiasta da área de tecnologia, um curioso, por assim dizer, né? Tenho pós-doutorado em curiosidade nessa área, especialmente de OSINT, investigação em fontes abertas. Tanto é que um dos primeiros livros nessa área foi meu e do delegado Alessandro Barreto, focando nesse tema aqui no Brasil. Legal. E como que você utiliza o OSINT no dia a dia na sua atuação profissional? Olha, de duas maneiras. O primeiro é aplicando os conhecimentos, né, descobrindo novas ferramentas, novas formas de busca, especialmente em razão daquilo que eu geralmente ensino, né, nos cursos, que é o double check, né, ou seja, você tem só uma ferramenta dando um retorno possível de alguma forma, informação em fonte aberta, a gente vai atrás de outra ferramenta, de outro ponto de informação que possa corroborar aquele dado. Então, a gente tem que estar sempre buscando novas fontes de informação. E a segunda forma de utilização de OSINT, na verdade, é em treinamento, especialmente dentro da instituição, fora dela, treinamentos focados em inteligência e investigação em fontes abertas. Legal, legal. Como que você descreveria assim, o papel das técnicas de OSINT ali no seu trabalho do dia a dia? Eu diria que hoje não é mais nem uma possibilidade, é uma necessidade, uma obrigatoriedade, né, por quem estiver trabalhando. É claro que quando a gente fala, Davidson, em inteligência, investigação em fontes abertas para policiais, para pessoal do Ministério Público, Estadual, Federal, Polícia Federal, Exército, o pessoal já tem uma fonte de informação que é a fonte oficial. O que eu geralmente digo é, vamos utilizar essa informação em conjunto, vamos ampliar esse dado, né, de informação, esse dado informacional com mais informações que vêm de fontes abertas, porque eles auxiliam no planejamento. A internet, um perfil, uma rede social, eu vou, antes de fazer qualquer tipo de pedido judicial, de preservação já posso pedir, mas de dados cadastrais,
a gente sempre sugere que seja pesquisado através desse nome de usuário se existe algum outro perfil em alguma outra rede social que seja até de mais fácil interação com as forças de lei para obter dados e informações, né? E isso ampliando a partir de um nome de usuário, se chega a um e-mail, se chega a um telefone, a um CPF, a um CEP, ou seja, a uma empresa, uma possibilidade de ampliação. E hoje muitas evidências a gente consegue em fonte aberta, especialmente do enriquecimento ilícito, os processos de algumas pequenas evidências de lavagem de dinheiro, etc. e tal, então, que são extremamente importantes, né, nesse contexto investigativo. Então, por isso que eu digo que é primordial hoje, necessário e fundamental que a gente trabalhe também com a Cinti. E para o setor privado nem se fala, né? Eu acho que é uma ferramenta importante nas suas mais variadas segmentações, desde StockMint, eMint, Finint, ou seja, várias possibilidades, né, de obtenção de dados em fontes abertas através das metodologias e ferramentas específicas, né? Perfeito. É, no dia a dia, assim, investigações criminais, como que é ali o apoio ali utilizando fontes abertas? Como que seria no dia a dia de um profissional de segurança pública? Esse já seria hoje uma dificuldade que a gente tem é do pessoal compreender a importância de OSINT, né? De utilizar o SINT especialmente para fazer aquela primeira coleta de dados e informações, as primeiras evidências e guardar isso para fins de investigação e correlacionar isso, como eu referi antes, a questão de fontes fechadas, né? Mas a utilização é possível, plenamente possível, ou seja, não há restrição jurídica, de certa forma, pela utilização, exceto quando há possibilidade de violação de algum tipo de dado, né? Ou seja, o dado está restrito por opção do usuário ou por utilização, por configuração da própria ferramenta, da própria aplicação online e a utilização de algum tipo de metodologia que faz com que a pessoa, de certa forma, publicize essa informação incorrendo em um erro provocado por um agente público, isso pode tornar a prova, e aí eu digo, para fins de investigação, pode tornar a prova irregular, por assim dizer, dentro do processo, né? Então, o cuidado não é só na utilização, mas como utilizar, quando utilizar e se utilizar para qual finalidade, né? Então, se é para fins de prova, eu tenho que obedecer aquilo que está no Código de Processo Penal e na legislação, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outras legislações existentes no território brasileiro. Legal. No caso de utilizar ali o Cint para evidências, provas em processos criminais, é comum ver ali alguns casos serem invalidados, ocorrer esse tipo de situação no dia a dia ali de um processo criminal, algo do tipo? Então, aqui é comum, isso cada vez mais tem sido questionado pelos advogados, né? Ou seja, aquilo que eu acabei referindo numa palestra minha no Hackers to Hackers em São Paulo, né? Ou Uhum. seja, de fazer um processo de conferência da fonte da fonte. Hoje, muitos profissionais que utilizam a Cint chegam e dizem, eu encontrei tal dado, né? Chequei com uma outra fonte de informação. Aí a gente pergunta, mas qual é a fonte dessas duas ferramentas? Como é que elas fazem a coleta? Qual é a base de dados dessas ferramentas para que elas possam ser utilizadas de forma válida num processo sem causar uma nulidade, sem causar um problema de invalidade daquela evidência e tudo aquilo que decorre daquela evidência, né? No processo, qualquer tipo de processo, a gente tem
uma teoria chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, quando é colocada uma prova dentro de uma investigação, dentro de um processo, e se outras evidências, né, forem coletadas a partir dessa prova e no futuro ela passa a ser considerada ilegal, é, todas as que decorrerem dela são ilegais também. Então, para nós isso é extremamente importante, né, de considerar, dado que é preciso haver o respeito a esses ditames legais e constitucionais. Agora, né, no setor privado, coletar uma informação, utilizar isso como um dado de inteligência para tomar uma decisão estratégica, é uma análise que cada empresa, cada corporação deve fazer nesse processo de utilização, né? Legal, com certeza. Pensando assim, é, eu vejo que você pega muito nesse aspecto ali de credibilidade da fonte. Eu, particularmente, tive um pouco mais de preocupação com esse assunto, foi até depois da avaliação que eu tive contigo no TCC. Então, assim, eu vejo que tem essa preocupação, não que antes eu não tivesse, só que eu não tinha um olhar tão criterioso quanto hoje. E eu vejo que faz assim, uma diferença bem grande em relação ali a ter um dado aquele dado, aquela informação, quando ela é mais, quando eu tenho credibilidade. Então isso me dá uma segurança muito maior. E eu fico vendo muito assim os aspectos hoje em data leaks e data brokers ali ou painéis. E como que você vê esse movimento em relação dos questionamentos de casos ali, investigações e casos em relação à segurança pública, quando há utilização de ferramentas não homologadas ou que não tem ali a veracidade dos dados atestados. Bom, em primeiro lugar, a gente sugere nunca utilizar formalmente uma, uma ferramenta que tenha alguma possibilidade de questionamento sobre ah, os dados dela, ou seja, a fonte dela, né? Então, para não tornar ilegítima, ah, no mínimo ilegítima, se não ilegal, a prova ali existente. Então, agora, se for utilizado, é um risco, né? Que inclusive não só policiais, como integrantes do Ministério Público incorrem nesse processo de utilização. Por isso que é importante ter o cuidado necessário, né, de talvez coletar essas informações. Por isso que eu faço aquela diferenciação, Davidson, já voltando, referindo novamente, que é uma ferramenta de fontes abertas, que faz um processo enumerativo, né? Ou seja, faz uma listagem dos domínios e subdomínios de um determinado site. Faz uma listagem das possibilidades de nome de usuário nas diferentes plataformas de mídias sociais. Não há qualquer tipo de ato ilegal, irregular. Agora, se é um dado vazado, né? Ou seja, se é uma link, que os dados foram vazados ilegalmente e estão disponibilizados de alguma forma. Isso tudo a utilização pode, formal, né? Portanto, dizer isso pode gerar problemas no processo investigativo em si, né? Não, legal, com certeza. É, Pensando ali numa questão mais, num processo onde eu tenho mais teórico ali, qual que seria para você a principal diferença entre o OSINT e inteligência tradicional? O Cint, na verdade, é uma das ferramentas da inteligência tradicional. O Cint é uma pequena parcela, porque a gente tem inteligências sobre fontes humanas, inteligências sobre parte patrimonial, sobre dados governamentais, sobre formas diferenciadas de operacionar a inteligência, como busca de dados através de um processo de vigilância, dentre outros aspectos. Então, aquilo que a gente diz que é a atividade de inteligência,
tem uma metodologia de produção de conhecimento baseado não só no planejamento, na reunião de dados, na análise desses dados e na difusão do conhecimento, é que esse conhecimento tenha a possibilidade de auxiliar um gestor, um condutor de um processo a uma decisão. E é claro que nesse processo é importante que se tenha auxílio de várias metodologias diferentes, e uma delas é a metodologia OSINT, né, que serve como um apoio, né, nesse processo de, especialmente, coleta e busca de dados e informações e análise dessas informações em conjunto de dados. O que eu geralmente falo de diferença entre investigação e inteligência, por exemplo, é que a investigação é algo executivo, né? E para ser verdade, eu tenho que conseguir comprovar aquilo de alguma maneira, né? Ou seja, investigação é a possibilidade de comprovar algo, autoria e materialidade. Já a inteligência tem um caráter consultivo. O analista, se eu sou analista, você é outro analista, você pode, através de mesmos parâmetros, chegar a processos de convicção um pouco diferentes. Então, o resultado do trabalho vai depender da convicção do analista. Por isso que a gente diz, verdade na investigação criminal é aquilo que eu consigo comprovar. Verdade na atividade de inteligência é aquilo que eu tenho convicção, né? Aquilo que eu tenho convicção de que aconteceu. E por isso eu posso utilizar dados que eu eventualmente não consigo comprovar, não conseguiria comprovar pelos meios que eu tenho num processo de investigação criminal. Eu teria que agregar outros meios, como uma quebra de dados telemáticos, uma quebra de sigilo, fiscal, telemático, telefônico, ou seja, eu teria que ter outros meios para esse processo comprovacional, né? Legal. A gente tem uma gama de ferramentas aí sempre se atualizando, surgindo novas aí. Chega um dia aquela que é a preferida ali sai do ar, porque seja a pessoa que produziu não está dando mais suporte ou outros motivos. Mas tem alguma assim que você destaca, que te chama mais atenção ou que gosta de atuar mais ali no seu dia a dia? Eu acho que a gente vamos partir do óbvio, né? Do óbvio, a questão propriamente dos buscadores, né? Muita gente utiliza o buscador de uma maneira normal, né? Pesquisa lá sobre pessoas, sobre coisas, mas não necessariamente utiliza todo o potencial de buscadores, de direcionar uma busca, de utilizar aquilo que a gente chama, né, de DORCs, ou seja, o hacking através dos buscadores, ou por utilizar o Google Hacking, o Bing Hacking, então, ou seja, utilizar as possibilidades de caracteres booleanos e funcionalidades específicas de cada buscador. Isso é o básico. As outras ferramentas têm uma volatilidade bem maior, entrada e saída. Outra fonte de informação bem interessante, que não tem uma volatilidade tão grande assim, embora os criminosos possam usar data privacy para esconder os dados, é a questão do registro de informações sobre IPs, etc. e tal, né, que são informações também públicas, assim como são públicas as informações sobre CNPJ, ou seja, sobre dados de empresa. Então, dados básicos, né, que a gente consegue buscar e que não há uma volatilidade tão grande. Cada ferramenta pode, de certa forma, elencar os dados de uma maneira diferente. Por exemplo, sobre CNPJ, tem ferramentas que trazem basicamente aquilo que tem num cartão CNPJ lá no site da Receita Federal. Tem outras, né, que eu tenho possibilidade de, não tendo, por exemplo, a empresa, mas tendo o tipo de atividade, a cidade, elencar a lista de empresas que têm aquela atividade naquela cidade, chegar
ao meu suspeito, por assim dizer, ou ao rol de suspeitos, o rol de empresas envolvidas naquilo que eu estou investigando. Tem outras ferramentas sobre CNPJ que eu consigo utilizar, eles me informam a data em que o sócio foi agregado naquela empresa. Então, são três tipos de dados diferentes que são complementares e que eu posso utilizar referente a apenas um dos referenciais para buscar dados e informações na internet sobre o CNPJ. Fora os outros, né, que tem um histórico. Então, às vezes, nos interessa também saber o histórico, né? Então, a pessoa que foi sócio de uma empresa saiu, não está mais, mas foi sócio. Quando o capital era X, quando o capital era Y. Isso pode ser interessante para o processo investigativo também, assim como é interessante saber o histórico da propriedade de um domínio na internet, né? E tem ferramentas que Sim. nos dão essa informação em fonte aberta. Então, saber e ter o catálogo delas é tão mais importante que saber a metodologia. Legal. Eu, particularmente, a que eu mais gosto, inclusive, foi vendo em um dos seus treinamentos e também foi o Raul, até um cara que vai participar também com a gente aqui do podcast, foi o Obsidian. Não é uma ferramenta de busca, mas o legal dela é que eu trabalho como um bloco de notas, mas eu vou fazendo ali a agregação dessas informações e tendo ali uma visualização de conexão ali dos dados, porque antes eu me sentia um pouco perdido com o excesso de informação que eu levantava, mas de não conseguir trazer uns insights e inteligência em cima deles. E ali, a partir do momento que eu comecei a me organizar melhor na relação desses dados, dessas informações e começar a gerar ali alguns insights, alguns inputs que fossem interessantes, a partir do momento de agregação dessas informações, comecei a ter ali um raciocínio um pouco mais estratégico. Então, assim, no meu caso, o que eu gosto mais é essa linha de como utilizar essas informações coletadas, por causa que sempre tem, né, essa alteração. E a busca no Google mesmo já traz muita coisa, fazendo exatamente como tu disse, né? Com o Google Docs, o Google Hacking ali, já dá para trazer muita coisa, tem uma infinidade de informações e a partir dessa exploração a gente vai achando ali caminhos que não foram explorados, opções ali novas e por aí vai. Eu acho que para a gente ir para a minha última pergunta seria para você, como começar os estudos na UCINT? Como começar o estudo de Cint? Na verdade, o primeiro passo é ter vontade, né? Ter curiosidade. E a partir daí começar especialmente de metodologia. Acho que você falou um negócio interessante na tua última parte, é que muita gente faz um monte de pesquisa na internet. Eu acho que você e vários outros que vão nos ouvir aqui utilizam várias abas ao mesmo tempo, ou vão fazendo uma pesquisa e abre nova aba, abre nova aba. Quando chegou lá no final, encontrou o dado que queria. E aí esquece de saber como, ou seja, não se lembra como chegou no resultado, né? Mas, por exemplo, num processo de investigação criminal, é importante explicar para o juiz como é que a gente chegou naquele resultado, né? Como é que a gente chegou naquela informação específica, até para comprovar a credibilidade, né, da forma de pesquisa, a metodologia, da fonte utilizada. Então, acho que aprender essa questão e outro passo importante, né, David, é aquilo que eu e o Alessandro a gente tem falado, vai estar no nosso próximo livro também, de uma maneira mais discriminada, que é a questão do assistente virtual de investigação, né? Um perfil criado com essa finalidade ou com uma finalidade mais específica ainda, ou seja, perfil para ser usado em um processo investigativo de um determinado alvo, por exemplo, justamente para não misturar a questão pessoal, a questão do trabalho e a questão do processo investigativo com o CINT. Então, metodologia e assistente virtual de investigação
eu reputo ele como importante, né, nesse aspecto, ou seja, saber montar uma OPSEC, né, uma operação de segurança e investigação no ambiente cibernético. Perfeito. Tu poderia comentar um pouquinho de como que é os treinamentos ali da WB, até mesmo a especialização voltada para a investigação? Claro, claro, com certeza. A WB nasceu, na verdade, com a ideia de um curso de OSINT, né? Ou seja, nosso primeiro curso foi baseado num livro de inteligência e investigação em fontes abertas, e os sequenciais foram na investigação cibernética, na investigação digital. Hoje a gente tem uma pós que já está na segunda edição, uma pós em investigação digital, com uma certificação final para quem entregar o trabalho de conclusão de curso, que é um artigo, o certificado, né, de especialista em investigação digital e fora os demais cursos focados. Então a gente tem, resumindo, tem uma sequência, uma trilha muito focada em OSINT, né, com mais de 20 cursos já, dos mais simples aos mais complexos. Inclusive, a gente deve ter um curso esse ano que a gente vai chamar. Não vou dar spoiler aqui, eu ia dizer se dar spoiler, mas não vou dar. Mas a gente vai focar em um aspecto mais avançado de OSINT mesmo, né? Com um arsenal de ferramentas diferenciadas que vai exigir um conhecimento mais específico também de quem for operar. Nós temos uma linha de investigação digital, que é importante dizer, né, que é focada com procedimentos, baseada na questão de aspectos legais, normativos, produção de prova, e uma parte mais de investigação forense também, ou seja, direcionada à análise de dados, análise de evidências, sejam elas coletadas em ambiente cloud, através de uma ordem judicial, sejam elas coletadas através de uma extração de dados, por exemplo, de smartphones, né? São esses três, né, essas três vertentes principais. Isso não quer dizer que a gente não vá focar também em uma outra vertente, uma vertente bastante própria na questão de inteligência cibernética, por assim dizer, inteligência e segurança cibernética, que é uma vertente que a gente recentemente teve uma trilha de cursos nessa área de segurança cibernética, uma certificação, inclusive os alunos que participaram dessa trilha devem fazer agora no primeiro trimestre de 2024 uma prova, né, de certificação para obter essa certificação de cybersecurity. E assim como a gente também tem em mente no futuro outros projetos e nunca deixando a porta aberta para nenhum projeto importante, inclusive seu, né, Davidson? Com um monte de curso que você já fez aí, já palestra que já está dando, a hora que você quiser fazer uma proposta aí de treinamento conosco, é bem-vindo também. Pensar em algum. Então, pessoal, aí para acompanhar, ver os próximos lançamentos, segue o perfil do professor Emerson. Vou deixar aqui nos links recomendados, que tem muita novidade por vir. Eu sou aluno, já fiz vários cursos da AWB. Após também eu estou fazendo, a prova não é fácil, é puxadinha, mas vale muito a pena, é visível o cuidado ali com o aluno. A semana durante as aulas são um pouco maçante ali, porque é um conteúdo rico, prático, a gente tem ali alguns laboratórios, algumas atividades para executar durante as aulas, mas vale cada centavo investido, de que eu consegui absorver melhor o investimento, assim, de longe é a que eu mais curti até agora. E não é porque eu estou contigo, é porque de fato é realidade, Que eu sempre bom. estou postando ali alguma coisa que eu tenho feito e é, algum insight que eu tive. Então, assim, a interação com os professores é muito rica, é bem próxima, então a galera está muito perto ali. E tem ali uma abrangência bem grande, porque tem uma galera que é do mercado
de trabalho tradicional, né, ou privado, melhor dizendo, e também tem uma boa parcela da segurança pública. Então dá ali uma percepção mais unilateral, né, aquela coisa direcionada só para um público-alvo. Né? Então eu até ficava com um receio, falei, caramba, vai ser uma pegada mais para a segurança pública, só que fazendo eu senti muita vontade, gostei bastante. Ainda estou gostando, né? Que está indo para o último módulo dos 3. Então, tem muita coisa ainda para ver. Mas é isso. Legal. Que bom que está gostando. Obrigado pelo teu feedback também. Hein? Nada que isso. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer para o professor depois, coloca nos comentários e eu tenho contato que a gente pode estar marcando um segundo bate-papo ali, a gente manda uma intimação, o professor com certeza vai vir. E é isso. Muito obrigado pela presença, professor. Okay. E assim chegamos ao fim deste episódio, onde a Ausint é a nossa missão. Agradecemos por nos acompanhar neste universo de dados a explorar. Se gostou, não esqueça, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por nos ouvir, é um prazer, até a próxima. Se gostou, não esqueça, deixe seu like e se inscreva.